Continuando nossa meditação do Evangelho de Marcos, agora entramos no capítulo 8º, que é continuação do texto anterior, final da parte do capítulo 7º de Marcos. Aqui, Marcos relata uma segunda multiplicação dos pães. Dizem os comentaristas que quando os 4 evangelistas contam um mesmo fato, é porque este fato aconteceu na realidade. Não é apenas uma criação simbólica de quem escreve. E aqui vem pela segunda vez, neste evangelho, a multiplicação dos pães. Que possa ter havido uma multiplicação dos pães, não precisamos ter dificuldade com isso. O que não sabemos é como as coisas se fazem. Como é que Jesus fez uma multiplicação dos pães? Isso é o que não sabemos. Mas eu posso dizer, houve uma multiplicação, todo mundo tinha pão, todo mundo comeu, e ainda sobraram pedaços que se juntaram em cestos. Bem, tudo bem. Agora, como foi feito, isso já é outra coisa. E o texto não diz como foi feito. Bom, diz assim que naqueles dias, novamente, uma grande multidão se ajuntou e não tinha o que comer. Por isso ele chamou os discípulos e disse, tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tenho o que comer. 3 dias que estavam andando com Jesus para um lado e para o outro. Certamente tinham alguma coisa e agora já não tinha mais. Se eu os mandar em jejum para casa, desfalecerão pelo caminho, pois muitos vieram de longe. O texto indica que havia um entusiasmo no seguimento de Jesus e havia um entusiasmo na audição do que Jesus falava, porque estavam ouvindo os ensinamentos de Jesus. Isso vem antes do pão que se come. Buscam a Jesus também pelo que Jesus diz, pelos ensinamentos de Jesus. Isso enchia os corações desse povo. 3 dias, uma multidão andando atrás de Jesus. Os discípulos responderam, como poderia alguém aqui num deserto saciar com pão a tanta gente? E ele perguntou, quantos pães tendes? Responderam 7. Então, diferente da outra multiplicação, estamos num lugar deserto, como é que vamos ter alimento ou pão para esta gente? E havia 7 pães, mandou que a multidão se assentasse pelo chão, tomando os 7 pães, deu graças, agradeceu a Deus, partiu-os e deu-os aos seus discípulos para que eles os distribuíssem. Então, isso é o que se sabe que Jesus faz. Ele pega o pão, parte, dá aos discípulos, e os discípulos vão partindo, e parece que partiam sem que o pão acabasse nas suas mãos. Eles os distribuíram à multidão. Tinham ainda alguns peixinhos. Depois de os ter abençoado, mandou que os distribuíssem também. Eles comeram e ficaram saciados. Aqui, como é que se faz a multiplicação dos peixes? O como é complicado. Dos pedaços que sobraram, recolheram 7 cestos. E eram cerca de 4.000 pessoas. E então os despediu. Imediatamente, subindo para o barco com seus discípulos, partiu para a região de Dalmanuta, um lugar desconhecido. Não se sabe onde fica esta Dalmanuta. Então, mais uma vez, ele alimenta o povo com o pão que é multiplicado. A preocupação é, este povo precisa de alimento. Esta é a preocupação. E de alimento concreto, de pão material. O alimento espiritual, eles tinham em abundância da boca de Jesus que ensinava. Mas precisavam também do alimento do seu físico. E Jesus tem compaixão da multidão, percebe, sente isso.
essa percepção que Jesus tem é alguma coisa que nem sempre nós temos. Perceber o outro, perceber a necessidade do outro, ser capaz de entrar em sintonia com o problema de alguém e não passar adiante e dizer, não é da minha conta, não é da minha conta, que se vire. Eu dei uma indicação, a pessoa que faça o seu esforço também. Não. Vai junto, faz alguma coisa, se desdobre um pouco para estar junto e ajudar a pessoa até a atravessar a rua, ou qualquer coisinha assim, a encontrar um lugar que está procurando. Bom, não tem nada com isso, isso é problema seu. Não ter o coração frio, em última análise, né? Coração quente, caloroso, que vai tentar ajudar as pessoas na medida em que elas precisam. Depois, eu vou pular aqui os versículos 11, 12 e 13 e vou para o versículo 14, porque ainda continua a temática do pão. Eles haviam se esquecido, então eles foram para esta região de Dalmanuta, e os discípulos haviam se esquecido de levar pães, e tinham apenas um pão no barco. Necessidade de pão para a multidão, os pães se multiplicaram, sobraram 7 cestos, e eles não levam pão com eles nesta travessia. Aqui se diz eles tinham se esquecido, tá bom. Ele recomendou, então, cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles, no entanto, refletiam entre si, porque não tinham pães. A preocupação dos apóstolos é não temos pão. E aí, percebendo, ele disse, por que pensais que é porque não tendes pães que eu estou falando? Cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Então, eles não têm pão. Jesus diz, cuidado com o pão de Herodes e dos fariseus. É o que eles entendem, mas não é o que Jesus está dizendo. Então, eles pensam que se trata ainda de uma questão do pão material. E Jesus, ainda não entendeis e nem compreendeis? Tendes o coração endurecido? Tendes olhos e não vedes, ouvidos e não ouvis? Mas Jesus está censurando a turma aqui, não? Não vos lembrais de quando partiu os 5 pães para 5.000 homens, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? 12. E dos 7 para 4.000, quantos pedaços recolhestes? Quantos cestos? 7. Nem assim compreendeis? Quer dizer, há uma solução para esta necessidade do pão de cada dia. A solução está aí na frente de vocês. Precisa ter uma visão clara para encontrá-la e pô-la em ação imediata. Agora, cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Aí já é outra coisa, quando esse fermento, este tipo de alimento que eles oferecem, não é o alimento, não é o fermento que vai fazer a massa crescer para o bem de todos. Então, Jesus está contrapondo aqui uma maneira de ver a vida. Está contrapondo uma maneira de organizar a existência. Você tem um fato. Uma pessoa está com fome. Uma pessoa. Você tem um fato que se multiplica. 20 pessoas estão com fome. 100 pessoas estão com fome. Passe para um outro exemplo. Você tem uma pessoa desempregada. É um fato. Você tem 100 pessoas desempregadas. É uma conjuntura. É alguma coisa que já chama a atenção, porque algo está acontecendo na sociedade. E se você for examinar, você vai talvez descobrir
que há um sistema de vida que faz com que as pessoas fiquem desempregadas e não tenham o pão para comer. Então é preciso atacar o sistema. É preciso modificar a organização da vida, do pequeno grupo, da fundação, da ordem religiosa, alguma coisa não, da diocese, alguma coisa não funciona. Há um sistema que gera desemprego. Há um sistema que gera bandidos. Há um sistema que gera violência. Os ninivitas, no livro de Jonas, se converteram, modificaram o sistema social da sua cidade, quando mudaram o que era comum entre eles. Tinham violência nas mãos. Fizeram lá um ato de conversão, modificaram tudo e as pessoas podiam conviver. Então, aqui, atenção com o ensinamento dos fariseus, atenção com aquilo que é proposto por Herodes, atenção com a ideologia que é jogada por cima de vocês. Venha de quem vier. Ela está ligada, em última análise, ao pão que aquele seu irmão precisa, ou ao emprego que aquele seu irmão precisa. Então, Jesus é muito concreto aqui, dizendo à turma, prestem atenção nas coisas, não sejam inocentes úteis, que são depois manipulados pelos fariseus e por Herodes. Sejam pessoas que percebam criticamente o que está acontecendo. A comunidade de Jesus, ela é a consciência crítica do meio no qual ela está. Consciência crítica, não ingênua, mas crítica.